Olá, tudo bem? Bora bater um papinho sobre funcionamento cerebral, aprendendo a aprender? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou consultor da Assembleia Legislativa, sou professor universitário e professor em cursinhos preparatórios para concurso público. E o objetivo dessa aula, que deve ser vista, deve ser assistida antes do início da absorção do conteúdo, propriamente dito, as aulas, expositivas que os professores ministram das diversas disciplinas, ela tem o objetivo de esclarecer sobre três pontos, três tópicos de abordagem: o funcionamento cerebral, o sistema de absorção de informações e uma proposta de forma de estudo, uma proposta de estudo para vocês, ok? Bem didático. A matriz teórica, o marco teórico é do professor professor Pierluigi Piazzi, autor das obras Aprendendo Inteligência, que é uma que eu recomendo bastante que você leia, Estimulando Inteligência e Ensinando Inteligência. Ele buscou nessas obras traduzir para leigos o complexo funcionamento do nosso sistema nervoso central, em especial a forma com que absorvemos e retemos informações. Então aí o professor Pierre já nos deixou, mas deixou o seu legado aqui, principalmente essa obra Aprendendo Inteligência. Ok? Bom, grosso modo, o sistema de absorção de conteúdo possui duas importantes estruturas. Presta atenção que isso é importante. Primeiro é um sistema límbico e a segunda estrutura é o córtex. Ok? Vamos lá, vamos paulatinamente. O sistema límbico é essa estrutura que está circulada, ele é responsável pela nossa memória de curto prazo. Ok? Sistema límbico relaciona-se à nossa memória de curto prazo. Já o córtex, por sua vez, do latim casca, é essa estrutura maior, esse capacetão aí, essa casca que acaba envolvendo o sistema límbico, ele é responsável pelo armazenamento de memória de longo prazo. Ok? Até aqui, então, você entendeu que o sistema de absorção de informações envolve basicamente duas estruturas do cérebro: o sistema límbico, responsável pela memória de curto prazo, e o córtex, responsável pelo armazenamento de memórias de longo prazo. Ok? O sistema de absorção de informações por quê? Por que é interessante falar sobre isso antes de começar propriamente a absorver informações em forma de aulas expositivas, estudos individuais? Por quê? O objetivo de estudar para um concurso, de estudar para um mestrado, de estudar para um vestibular, para uma OAB, é ser aprovado. E para ser aprovado, é necessário que no dia da prova você vai ser demandado acerca de informações que têm que ser consultadas em seu sistema nervoso. E no dia da prova, o que vai ser consultado é as informações que estão no seu sistema de longo prazo, no seu córtex. Vocês vão entender por quê. Qual que é o caminho que essa informação, então, que você tem durante o dia, nos estudos, de todas as memórias, qual que é o caminho que ela percorre? Primeiramente, a informação bate no sistema límbico, naquela memória de curto prazo. Ela é absorvida por esse sistema límbico. E em um segundo momento, haverá ou não a migração dessa memória de curto prazo para o córtex, se tornando uma memória permanente. Então, grosso modo, aprender é a arte de escrever no cérebro. A questão é onde você está escrevendo o conteúdo que você tem estudado dia após dia, as aulas que você tem assistido. Vamos lá, acompanha que isso é importante. Algumas características do sistema límbico, como eu disse, memória de curto prazo. Escrever no sistema límbico é algo muito fácil, mas tem pouca duração. É o primeiro local que a informação é armazenada. É como se fosse um rascunho, e na linguagem da informática é como se fosse nossa memória RAM.
E após você esgotar o seu sistema límbico ao longo do seu dia, absorvendo informações, como ele é pequeno, ele se esgota, ele se enche. Daí você tem sono. Repare que sono não é necessariamente esgotamento físico. A pessoa pode ficar parada o dia inteiro, mas absorvendo informações, assiste seriado, vê uma aula, conversa com as pessoas, trabalha, e aí o seu sistema límbico enche, ela sente sono, porque ele precisa resetar o sistema, ele precisa apagar. Ele precisa apagar e fazer a triagem. O que eu absorvi durante esse dia que eu preciso transformar para a memória permanente e aquilo que eu vou descartar. Presta atenção, gente. É rápido. Então, a depender da forma que essa informação vai para o sistema límbico, é que haverá essa migração para o córtex local, repito, em que a informação será consultada no dia da prova. Ok? Vamos falar um pouquinho das características do córtex. Coisa muito rápida. Córtex. 15 mil computadores ligados em rede simulam o córtex de uma pessoa comum, ou seja, espaço não é o que falta. Ou seja, ele ao contrário do sistema límbico, ele é grande no espaço. Mas escrever no córtex é uma tarefa mais difícil, mas ela é permanente. Por que ela é permanente? Porque no córtex a informação, por ter a característica de reestruturação de neurônios, isto é, modificação física na estrutura dos neurônios, essa informação é como se fosse armazenada num HD, na linguagem do computador. Um grande repositório de informações que é, ao contrário do sistema límbico, que são informações que facilmente são esquecidas, aqui a informação tem uma duração muito maior. Por quê? Porque há uma reestruturação neural. Microscopicamente, é como se a informação acarretasse mudança estrutural nos neurônios. E o nosso HD, ele é composto de bilhares de milhares de terabytes. Ok? Presta atenção. A questão é, como que vai ter essa filtragem da informação que foi recebida no sistema límbico? Memória, senhores, depende de atenção. Por quê? Porque o sistema límbico, ao receber, ele busca, ele estimula áreas do cérebro que estão sendo estimuladas no momento em que ele recebe a informação. Repito, memória depende de atenção, pois são formadas em resposta aos estímulos, tem um errinho ali, que o sistema nervoso recebe no momento em que a informação é recebida. Vamos lá, calma. Memórias episódicas, que são carregadas de emoção, naturalmente, quando batem no sistema límbico, afetam, estimulam várias áreas do cérebro. Carregado de emoção, e aí, no momento da migração, essas memórias que foram recepcionadas do sistema límbico com a estimulação de várias regiões cerebrais, elas naturalmente vão se tornar uma memória permanente no processo de migração que ocorre durante o sono, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Espera. Presta atenção que isso é importante. Memórias semânticas, palavras, né? Conteúdos que não geram emoção, são, ao contrário, facilmente descartados no momento da triagem. Então aqui já vai uma grande informação. Quando você estiver se dispor seu tempo para absorver uma informação, seja vendo uma aula, seja estudando de forma individual ou solitária, atenção máxima, celular desligado. Em tempos como o de hoje, com notificação de diversos aplicativos, de diversas coisas, tem que tirar um tempo. Se você separou 20 minutos para fazer isso, que faça. Por quê? A informação vai chegar no sistema límbico tendo estimulado, né? O seu corpo é inteligente, ele vai ver que você estava prestando atenção. E
vai ser recepcionada de forma diferente do que um estudante passivo, desinteressado, que fica assistindo a aula sem atenção, pensando em outra coisa. Então, a primeira coisa é tem que ter essa atenção devida. Porque olha só, olha as imagens. À esquerda, a informação de amarelo encheu o seu sistema límbico, ok? Então, você sente sono. Então, dormir também é fundamental. E dormir bem, um número de horas suficiente, que varia de cada ser humano, para que você possa atingir o sono REM, que, conforme a bibliografia, o marco teórico que eu apresento no início da aula, é a hora que essa troca de informações é mais bem realizada. Aquilo que você é uma memória semântica, que estava desinteressado, que não estava prestando atenção em outra coisa, vai ser naturalmente descartado. Olha a figura ali. Ou pouco vai ser retido. Às vezes você assiste uma aula e no outro dia você lembra da piadinha que o professor fez. Lembrando que piadinha, como envolver o sentimento, é uma memória episódica e é mais fácil. Mas o conteúdo mesmo, o que vai ser solicitado no dia da prova, você não se recorda. Então, o que é o ciclo de muitos estudantes? Assistir a aula de dia e esquecer a aula à noite. Assistir de dia e esquecer à noite. Ao passo que as informações adquiridas durante o dia no sistema límbico, que são absorvidas com atenção e com uma proposta que vai ser o próximo slide, eu peço paciência e calma, e é importante. As memórias absorvidas da maneira correta vão migrar para o córtex por meio de ligações físicas, reestruturação neural, que é essa figura abaixo aqui do estudante que esquece. Ok? E aí, por exemplo, a pessoa se prontifica a estudar e escuta a aula na velocidade 2. Você está, então, com o dobro de atenção naquela aula? Beleza, vai para a velocidade 2. Mas ajude a si mesmo. É melhor um conteúdo, né? É melhor durar mais e o conteúdo ser absorvido de maneira atenta, paulatina, do que ficar escutando palavras rápidas que você não está absorvendo nada. Ok? Por isso que a aula online ela se torna um grande trunfo. Por quê? Absorveu bastante conteúdo, você pode pausar e retomar aquele estudo num outro momento. Quem é meu aluno já conhece minha metodologia. Eu entrego as aulas online, nos cursinhos que eu ministro aula, mas elas fracionadas em blocos de 20 minutos, 20 e poucos minutos, alguns mais, outros menos, mas em frações. Por quê? Se a pessoa quiser assistir o conteúdo todo, há 1 hora de aula disponibilizada, ok. Mas se a pessoa tiver disponibilidade de assistir paulatinamente, assiste o primeiro trecho, segundo, terceiro, ela vai adquirindo de forma paulatina. Por quê? Qual que é a minha proposta de estudo, gente? Primeiro, aula dada, aula estudada hoje, antes de dormir. Assista a aula com atenção e aqui a grande questão. Anotar em um papel e caneta, não é no computador. Pode até assistir a aula fazendo as anotações, né, no computador e tudo, mas vai no mesmo dia anotar com papel e caneta o substrato daquela aula. Ali as informações mais importantes que você aprendeu na aula que você assistiu no mesmo dia. Pois bem, e no caso de concursos públicos, a legislação citada você vai escrever. No outro dia, você vai assistir a continuação dessa aula, você vai revisar o caderno? Beleza, se revisar o caderno, ótimo. Mas, no mínimo, você vai revisar esse substrato, a legislação que você escreveu à mão, lembra? E começar um novo estudo. E vai fazendo revisões periódicas e programadas com realização de questões. Então, aprendeu a matéria X no dia 1, você já vai colocar no seu calendário. Primeiro que no dia 2 você vai revisar a 1 e a 2. Revisar no mínimo a pérola. Esse substrato eu chamo de pérolas. E a pérola é você que constrói. O mapa mental, querido, é você que tem que fazer. Pode comprar os cadernos de mapa mental que vendem, né, desde que você pegue e os desenhe. Porque visualizar apenas um mapa mental feito por terceiro, eu acredito que você não está também colocando aquela motivação no seu cérebro para selecionar essa informação no momento do sono que a gente viu agora há pouco. Porque, olha só, vou voltar nesse slide aqui, essa parede de post-its,
que é o seu sistema límbico recebendo cada informação durante o dia, cada informação post-it, beleza? Com essa proposta aqui, quando você assiste a aula com atenção e você revisa no mesmo dia, escrevendo num papel esse verbete, você está colocando o post-it do seu sistema límbico com essa informação com um gravame embaixo, com um asterisco ali. Ele revisou essa mesma informação no mesmo dia. Ele ou ela, o estudante. Será que na hora que vai fazer a migração das informações, essa informação vai ter uma grande chance de ser migrada para o sistema de memória permanente, que é aquele que vai ser consultado no dia da prova? Gente, nosso cérebro é tão esperto que alunos de graduação, ensino médio, passa de ano, porque estuda para a prova, né? Assiste a aula todo dia, esquece a aula todo dia, chega na semana de provas, estuda pra caramba, enche o sistema límbico ali de maneira correta, né? Assim, não é o ideal, né? O ideal é vir estudando pouco, mas todo dia. Mas ele enche aquela informação ali no sistema límbico, a informação migra e vai pro córtex. Só que ela já vai pro córtex com um gravame assim, ó, ele tá estudando para a prova que vai acontecer daqui a um tempo, tá? Depois você pode esquecer isso, você pode reajustar esses neurônios com outra coisa. Então, gente, vão guardar pouco, mas todo dia. Revisões periódicas. Aula dada, aula estudada, hoje. Ok? Bom, fica aí meu contato, meu Instagram, @mateusmiranda1987, meu telefone, quiser trocar ideia, tá? Quer saber quais os concursos que estão em andamento, concursos interessantes, onde eu estou dando aula, quais disciplinas. E aqui meu lema, né? Quem me conhece, já é meu aluno, sabe que é bora conquistar o crachá. O crachá, ele é conquistado da maneira correta, ok? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição. Tento ser acessível ao maior número de estudantes, tá bom? Forte abraço e bora conquistar o crachá.